Meus amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias, aqui em 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 12. Tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nós te rogamos que Tu possas nos ajudar, Senhor. Que sejamos um depósito da Tua palavra, aonde muitos possam se alimentar, meu Deus. Ó Deus querido, nós te pedimos que venha nos ajudar. Temos ouvido tanto sobre esse assunto, avivamento. Mas, Senhor, nós temos uma responsabilidade com essa palavra, diante do Senhor, diante de nós mesmos, diante da igreja e também diante do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que mais uma vez nós venhamos colocar o nosso coração nesta palavra. E que cada passagem, cada texto, seja a voz do Senhor falando a cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tomei esse texto aqui, 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 12, essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase é extremamente significativa. Essa palavra Ebenezer, ela é formada por dois vocábulos. Significa pedra de socorro, rocha de socorro. Até você estudar esta palavra, é bom saber algumas coisas dela. Primeiro, ela ocorre apenas 3 vezes em toda a Bíblia. E as 3 ocorrências desta palavra nos dão um quadro muito lindo. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. Sobre o avivamento nos dias de Samuel. Então, por favor, volte comigo aqui no capítulo 2. É importante que nós venhamos construir todo o contexto que forma este avivamento. Então, vou colocar alguns pontos para vocês aqui. Meus irmãos, no capítulo 2, nós vamos ver a situação espiritual nos dias de Samuel. Se vocês voltarem um pouco, vocês vão se lembrar que a situação espiritual naquele tempo era de extrema ruínas. Se vocês lerem o livro de Juízes, durante 300 anos, o povo de Deus esteve envolvido em vários cativeiros, alguns poucos movimentos, algumas poucas reações de Deus. Então nós temos o livro de Juízes e esse pequeno livro de Ruth. O que nós precisamos é ligar o livro de 1 Samuel com o livro de Juízes, para entendermos o quadro espiritual. Era uma situação dramática, talvez um dos períodos mais negros da história do povo de Israel. Aqui, em Samuel, nós encontramos nesse início a história deste casal, Eucana e Ana. E do lado espiritual, nós temos o sacerdote Eli. Este era um homem sem visão espiritual. Era um homem que não tratava as coisas de Deus com lisura. Ele não tratava as coisas de Deus com seriedade. Ele era um homem profano.
Aqui no capítulo 2, que eu pedi que vocês abrissem, a partir do versículo 12, a gente só vai mesmo fazer uma rápida menção, porque nós precisamos chegar até o capítulo 7. Então, se você pegar o capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, vocês vão ver uma descrição dos filhos de Eli, desse sacerdote. Eram homens profanos. Eli era o sacerdote. Seus filhos eram profanos. Eles profanavam as coisas sagradas. Eles não tinham reverência com as coisas santas. O sacrifício, eles tratavam como uma coisa comum, desonravam a Deus. Os filhos de Eli eram homens pervertidos, eram homens depravados. Eles prostituíam com as mulheres que serviam lá em Siló, onde estava o tabernáculo. Eles não tinham o mínimo de temor a Deus. Agora, existe um princípio que eu quero que vocês observem. Nosso exame aqui está nos capítulos 1 a 7 de 1 Samuel. No capítulo 1 nós não vamos entrar em detalhes. Por quê? Porque aqui neste capítulo 1, nós temos o nascimento, a história do nascimento de Samuel. Aí no capítulo 2, começamos a ver os detalhes aqui que são mais interessantes dentro do contexto para entendermos a situação espiritual e como Deus realizou este grande avivamento nos dias de Samuel. Então já sabemos que a situação de maneira geral era degradante, era um caos. O homem que tinha o encargo do ministério, que era o sacerdote, Eli, era uma liderança frouxa, sem visão espiritual, um homem espiritualmente caído, seus filhos eram depravados, profanavam as coisas santas. Agora o que eu quero que vocês observem, eu vou ler apenas o versículo 17 e o versículo 18, colocar um princípio significativo para vocês entenderem. 1 Samuel 2, 17 e 18 diz: Era, pois, muito grande diante do Senhor o pecado dos jovens, porque os homens menosprezavam as ofertas do Senhor. Agora, observe o versículo 18. E o jovem Samuel ministrava na presença do Senhor, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Esses dois textos eu estou citando aqui para colocar um princípio para vocês, que até o capítulo 7 vocês vão ver. Existe uma linha paradoxal aqui, do capítulo 1 ao capítulo 7, que fica muito claro a distinção desses jovens e Samuel. A distinção desses jovens depravados e de Samuel. Então você vê que do versículo 12 ao 17 descreve todo este caos espiritual. Mas aí o Espírito Santo, de maneira bem delicada, ele coloca para nós aqui: e o jovem Samuel ministrava na presença do Senhor. Deixe-me colocar um outro ponto. Versículo 22 até o 26, diz assim: Mas Eli era um homem muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam com todo Israel, e como dormia com as mulheres que velavam à porta do tabernáculo de reunião. Então, os textos vão descrever. Olha o final do versículo 25. Diz assim: Mas eles não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor decidiu fazê-los morrer. Agora, olha o versículo 26. Porém, o jovem Samuel crescia e era aceito diante de Deus e diante dos homens. Lindo isso, né, irmãos? Esses dois pontos, por favor, observe isso, irmãos. Como o Espírito Santo traça essa linha paradoxal. Esses jovens depravados, esses jovens perdidos, esses homens que profanavam as coisas santas, mas Deus não estava oculto no seu trono, ele estava reagindo. Aí você vê que aqui Deus está preparando o homem, Deus está preparando o seu vaso. É o que eu quero te falar. Deus não
deixa de trabalhar o seu vaso. Deus estava trabalhando Samuel. Havia uma geração de jovens perdidos, mas havia um jovem que Deus estava trabalhando na vida dele. Havia um jovem que Deus estava ganhando ele. Havia um jovem que estava na presença de Deus. Havia um jovem que estava buscando comunhão com Deus. Havia muitos jovens perdidos. Havia muitos jovens profanando as coisas santas. Mas havia um jovem que Deus estava separando para ele mesmo. Esse é um ponto significativo que eu quero lhes mostrar. No versículo 27, até o versículo 36, aqui do capítulo 2, tem uma profecia contra Eli. Uma profecia muito dura. Nessa profecia, Deus rejeita o ministério de Eli. E deixe-me colocar algo aqui antes de ler alguns pontos. Irmãos, Deus rejeitará todo ministério que não honrar a Ele. Eu vou repetir isso, irmãos. Deus rejeitará todo ministério que não honrar a Ele. Todos aqueles que têm o encargo do ministério, da obra do Senhor, e que não honrar o Senhor, Deus rejeitará. É o que esses textos vão dizer. Deixe-me citar alguns pontos aqui, não dá para citar todos, mas alguns. Versículo 29. Porque pisastes meus sacrifícios e minhas ofertas, que mandei oferecer no tabernáculo. Aí Deus diz, honrastes teus filhos mais do que a mim. Está vendo? Honrastes teus filhos mais do que a mim. Versículo 30, portanto diz o Senhor, o Deus de Israel, eu disse que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas, agora, diz o Senhor, nunca faço eu tal coisa. Nunca faço eu tal coisa. Por quê? Porque honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desconsiderados. Você se dá conta da seriedade, irmãos? Do caráter de Deus? Você se dá conta que o Deus que nós servimos é um Deus sério e é um Deus santo? Irmãos, eu digo para vocês, se você entende que diante de Deus você tem alguma esfera de responsabilidade, alguma esfera de encargo, e você está brincando, você não procura conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus, você procura não entender qual é o tempo e a vontade de Deus. Alguns servem, irmãos, no encargo da posição, no encargo de título, e não de unção e nem de função. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas se esgotam. Mais cedo ou mais tarde, a fonte seca. Elas se tornam como um rio sem água, como a árvore sem folha, e dos frutos desprovidos, como o de Judas. Este foi Eli. E por que o Senhor tem nos dado essa palavra? Porque nesta hora, meus irmãos, é importante que todos os irmãos que têm algum grau de consciência do chamado de se posicionar numa direção correta. Porque, primeiro, o mundo está moralmente, socialmente, politicamente, em uma tremenda convulsão. A igreja está vivendo uma grande apostasia, uma apostasia profética. Mais ainda, nós estamos vivendo um tempo, do ponto de vista da profecia, muito importante, porque estamos, segundo as profecias ou análise profética, nós estamos caminhando para viver a última fase da obra de Deus. E como aqueles que dizem que tem um chamado de Deus podem se portar como Eli? Como, irmãos? Se você tem algum grau de discernimento, de consciência, irmão, irmãs, se você tem
algum grau de consciência que o Senhor te confiou algo. E digo também a todos nós como igreja, porque não existe nenhum membro inútil no corpo de Cristo. Qual é a tua função? Qual é o teu chamado? Qual é a tua responsabilidade? O que você tem feito? É isso, irmãos. Eli, de maneira distinta, ele representa o ministério apostata. Não é uma igreja apostata, é o ministério apostata. Só existe uma igreja apostata porque tem um ministério apostata por detrás dela. Só existe uma igreja vazia porque tem homens vazios por detrás dela. Só existe uma igreja fracassada porque existem homens fracassados que não expressam corretamente a mente, a vontade, o caráter de Deus, segundo o encargo do ministério. Então veja aqui, o Senhor diz: honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desconsiderados. O Senhor tinha muitas promessas para cumprir na vida de Eli. Essas promessas não foram cumpridas. Irmãos, é difícil terminar uma mensagem dessa no curto espaço de tempo, porque é tantas lições que nós temos que aprender. Deus tinha muitas promessas para cumprir na vida de Eli. E tem muitos irmãos que só se relacionam com Deus baseado em promessas e não baseado em responsabilidade. Em primeiro lugar, irmãos, para que nós desfrutemos das promessas de Deus, nós precisamos colocar a responsabilidade em primeiro lugar. Se você ouve as pessoas dizendo: ah, meu irmão, você é um vencedor, Deus prometeu colocar você por cabeça e não por cauda, isso é lorota, isso é balela, isso é evangelho vazio, isso aí é evangeliquez, que só existe em função de enganar as pessoas. Quem é o cabeça não somos nós, quem é o cabeça é o Senhor. O vencedor é o Senhor. Nossa vida só tem o significado da vitória se nós apropriarmos da vitória dele. Nós só vamos experimentar o poder do cabeça se esse cabeça exaltado, glorificado, estiver governando nossas vidas. Não é nós que vamos ser cabeça, não. Ele é o cabeça. Ninguém tem como se colocar como cabeça. O único cabeça exaltado é o Senhor Jesus. Nós somos membros do corpo. Mas deixe-me colocar isso de maneira bem clara. Porque muitos se relacionam com Deus baseado em promessas. Deixa eu te falar então. Antes da promessa ou das promessas, existe a responsabilidade. Se você não vive uma vida cristã responsável, dificilmente você vai desfrutar das promessas direcionadas a você. Ficar tentando buscar desfrutar das promessas e sendo irresponsável na vida cristã é viver o evangelho ao contrário, o evangelho na contramão, o evangelho fora da direção, o evangelho que se opõe à vontade de Deus. É isso que muitos têm dito por aí, pregado por aí. Enche a cabeça das pessoas de promessas. As pessoas passam a vida cristã toda sem experimentar nenhuma realidade de promessa. E por quê, irmãos? Por uma simples razão. E qual é a simples razão? Vida cristã baseada em promessas e não vida cristã baseada em responsabilidade. As promessas, elas são as consequências da nossa responsabilidade. Se nós formos fiéis às nossas responsabilidades cristãs, nós desfrutaremos das promessas de Deus. Conseguiram entender, irmãos? Nunca perca isso de vista. Nunca. E aqui o Senhor diz que jamais Ele vai cumprir na vida de Eli. Por quê? Deus deixou de ser fiel? Deus não deixou de ser fiel. Eli deixou de ser fiel. Qual é a palavra-chave para nós entendermos a nossa responsabilidade? Sabe qual é a palavra-chave para nós entendermos o que é responsabilidade cristã? Fidelidade. Fidelidade. Onde foi que Eli fracassou? Em primeiro lugar, na sua fidelidade. Vou colocar outro ponto para você. Olha o versículo 34. Isso te será por sinal que acontecerá a teus filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel
fiel, que faça conforme meu coração. Aqui nós temos outro ponto, irmãos. O que Deus está dizendo para Eli? Em primeiro lugar, Deus está dizendo: Eli, você é a causa do caos. A razão do caos é porque você fracassou. Israel está em pleno fracasso porque você fracassou. Seu sacerdócio fracassou. Você não cuidou da sua casa. Seus filhos estavam em pecado e você não os repreendeu. Você foi conivente, você foi complacente com os pecados da tua casa. Isso refletiu também no ministério. É o que o Senhor está dizendo. Teus filhos morreram no mesmo dia. E eu vou levantar para mim um sacerdote fiel, conforme o meu coração e a minha alma. Agora veja o paradoxo. Olha o tanto que é lindo. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel ministrava ao Senhor na presença de Eli, e a palavra de Deus era escassa naqueles dias. Vamos estudar esse texto. Agora chegamos ao capítulo 3. O que nós encontramos aqui, irmãos? Mais um outro paradoxo. Então Deus está reprovando a casa de Eli, reprovando o ministério de Eli, mas do outro lado havia um homem que ele estava crescendo. Ele estava crescendo diante de Deus. Um homem havia perdido a presença de Deus, e outro homem estava crescendo na presença de Deus. Irmãos, com muito temor, eu faço essa pergunta a todos vocês aqui. Qual homem representa a nossa condição espiritual nesta hora? Eli, o homem que estava perdendo a presença de Deus, ou Samuel, o homem que estava crescendo na presença de Deus? Faz essa pergunta para você. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou como Eli, que tenho perdido a presença de Deus, ou sou como Samuel, que tenho ganhado a presença de Deus? Estou crescendo na presença de Deus. Essa frase aqui no versículo 1 do capítulo 3, a palavra de Deus era escassa. Essa palavra, esse termo aqui no hebraico, ele é muito difícil de ser traduzido. Se você examinar, a palavra que foi usada aqui, dá a entender algo precioso. Algo precioso. E se você for muito dogmático no seu exame, você não vai conseguir traduzir essa palavra e nem entender o que esse texto está dizendo. Nós precisamos ter uma sensibilidade em estudarmos os textos sagrados. Muitas vezes, quando você não consegue extrair a verdade da própria etimologia, do próprio significado etimológico da palavra, nós precisamos dar luz espiritual sobre esta palavra. Às vezes o termo, por ser genérico, ele não vai traduzir de maneira literal o seu profundo significado. E nós precisamos ir fundo nisso, porque buscamos revelação. Uma das palavras que melhor traduz o significado de raro ou escasso está em Zacarias, capítulo 14, e o versículo 6. Permita-me ler, eu vou achar bem rapidinho aqui, vou ler para vocês. Zacarias 14, 6 diz: E acontecerá que nesse dia não haverá luz. É esta frase, não haverá luz. Esta frase é a que melhor descreve o sentido dessa palavra no hebraico, como ela foi colocada de maneira bem restrita aqui nesse texto, Zacarias 14, 6. Não haverá luz. Quando nós estudamos o Novo Testamento, como também no Salmo 119, nós sabemos que a palavra de Deus é luz. Então o que significa? É que essa palavra, como luz, ela está se apagando, era muito fraca, era uma coisa rara. Se você observar, nesse contexto todo, a palavra de Deus era uma coisa muito rara naqueles dias. Isso quer dizer, a palavra de Deus era muito fraca. E não era só por causa de Eli, isso vem desde os juízes. Você se lembra do juiz que exerceu a sua função antes de Eli? Se lembra quem era? Sansão. Sansão, 40 anos de caos.
Deus tentou promover um grande avivamento por meio de Sansão, mas Sansão fracassou. Eli era contemporâneo de Sansão. Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era apontar para Cristo, era apontar para a cruz. Esse era o papel do sacerdote. Tudo que ele fazia apontava para algo celestial. Eli perdeu a sua vitalidade espiritual e, consequentemente, ele perdeu sua visão espiritual, sua realidade espiritual era muito fraca. Mais uma pergunta, irmãos: qual é a realidade espiritual que nós temos? Talvez isso explique, irmãos, o caos de hoje. É que nós não temos nenhuma realidade espiritual. Nossa realidade espiritual é muito fraca. A palavra de Deus é muito fraca na nossa vida. Eu te pergunto, qual é o significado real? Não é de conhecimento, mas é o significado real da palavra de Deus na tua vida. O que as pessoas conseguem ouvir de Deus vendo você? O que as pessoas sentem de Deus quando estão com você? Eli não expressava nada, ele não tinha realidade espiritual. Irmãos, a grande tragédia que descreve essa apostasia é que nós vivemos uma geração que não tem realidade espiritual, e a palavra de Deus não tem luz, não tem clareza, é escassa, é escassa. Nós vivemos a geração mais analfabeta, espiritualmente falando, de realidade da palavra. E nunca tivemos tantas ferramentas de estudos, de pesquisa, nunca tivemos tantas versões da Bíblia, versões para todos os gostos. Mas também, em contrapartida, nunca tivemos um povo espiritualmente mais pobre do que este, com tantos recursos, porém pobre. Um povo que não conhece a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra, um povo que não tem a realidade da palavra. A palavra de Deus é escassa. Faz uma pergunta para você: será que a palavra de Deus é abundante na minha vida? Eu não estou falando de conhecimento, estou falando de realidade espiritual. A palavra de Deus é abundante, não é uma questão de capacidade de conhecer, mas de absorver. É aquela palavra que entra e habita. Como diz Paulo em Efésios capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Será que a palavra de Deus habita ricamente no meu ser? Aqui está, irmãos, o ministério onde a palavra de Deus é escassa, onde a palavra de Deus não tem realidade, uma pobreza espiritual. Irmãos, quantas coisas nós nos envolvemos e estamos envolvidos, coisas que Deus não está envolvido. E por quê, irmãos? Sabemos ler a palavra, até dizemos que sabemos interpretar a palavra. Interpretar a palavra como jurista espiritual não quer dizer nada, porque isso não é questão de intelecto, é questão de espírito, é espiritual, não é natural. Então observe a situação aqui, irmãos, porque é muito parecida com a nossa. Veja o versículos 3 e depois o 7, deste capítulo 3. Samuel dormia no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou Samuel. Aqui nós temos uma coisa natural, mas o Senhor quer nos mostrar algo espiritual. Os estudiosos dizem que a luz no tabernáculo, ela apagava por volta das 5 da manhã. Era um trabalho do sacerdote. Mas eu creio que não é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. Não é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos mostrar. O que o Espírito Santo quer nos mostrar está de maneira muito clara no capítulo 4. Nós vamos ver daqui a pouco. Antes que a lâmpada de Deus fosse apagada. E você se lembra do significado da palavra escassa? Diz respeito, a tradução diz respeito a esta frase que nós acabamos de ler. O apagar da luz. Antes que a lâmpada fosse apagada, antes que a glória de Deus, porque, por favor, deixe-me mostrar, eu sou tentado a mostrar isso para vocês.
Olha o capítulo 4, por favor, aqui de 1 Samuel. Olha o versículo 21 e 22. E chamou o menino, Icabô, ou talvez Icabode, na sua versão, dizendo, foi-se a glória de Israel. Versículo 22, disse, pois, foi-se a glória de Israel, porque fora tomada a arca de Deus. Eu não consigo ver coisas simples da Bíblia. Eu só consigo ver coisas divinas, coisas preciosas, coisas ricas, coisas profundas. Então, quando diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e aqui está, irmãos, a maior lâmpada de Deus acesa na terra naquele tempo, era o testemunho da sua presença, prefigurado por a arca. Você se lembra da arca? Claro que se lembra. A arca era um móvel muito importante no tabernáculo. Era feito de madeira de acácia, revestida de ouro, e havia uma tampa chamada propiciatória que estava em cima dela, que tinha 2 querubins. Dentro da arca havia um pote de maná, havia a vara de Arão que floresceu, isso está em Números capítulo 17, e também as tábuas da aliança, estava dentro da arca. Era um testemunho da glória e da presença de Deus na terra. Irmãos, pelo amor de Deus, agarre isso que eu estou te dizendo, para você entender isso aqui. Era o testemunho da glória e da presença de Deus. Então, irmãos, quando diz que antes que a lâmpada se apagasse, deixe-me dizer algo para você. A arca foi levada, escute, olha o significado desse texto. A arca foi levada, foi Josué que colocou a arca em Siló. Ele armou um tabernáculo em Siló, quando Israel entrou em Canaã. Então Josué armou um tabernáculo em Siló, e ali em Siló permaneceu. Isso é tão sério, meus irmãos, que se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Siló se tornou um sinônimo de maldição. Quando Deus estava para julgar Israel, Deus dizia assim para Israel, ou para Judá, usando Jeremias, eis que farei deste lugar como fiz a Siló. O que Deus estava dizendo? Vocês perderão minha presença. Então, onde estava a arca? Em Siló. O que quer dizer isso, irmãos? O testemunho da glória e da presença de Deus na terra estava ali, em Siló. Estava ali. E o que aconteceu, irmãos? A arca foi tirada, foi levada pelos filisteus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Foi levada pelos filisteus. Ela ficou 7 meses no território dos filisteus. Depois ela ficou 20 anos fora de Siló, na casa de Abinadab. E depois, só depois, em torno de 60 anos, foi que Davi foi buscar a arca. Talvez nós lemos história. Eu sempre peço para os irmãos, leiam a Bíblia, mas relute para nunca você ficar lendo história. Se você sentir que você está lendo história, fecha a Bíblia. Só abra a Bíblia no momento que você for capaz de deixar Deus falar com você. É aqui que você vai ganhar revelação. A leitura se torna uma coisa tão impressionante que você é capaz de passar o dia para ver 2, 3 capítulos. E cada vez que você lê, é como se verdade saltasse sobre sua vida. John Wesley era um grande estudioso, um grande leitor de livros. Então ele dizia assim, eu lia muitos livros. Eu procurei ler todos os livros possíveis, até que eu encontrei o livro dos livros. E a partir daí, eu abandonei os livros, por causa de um livro. Esse livro. Esse é o maior de todos os livros. Então, meus irmãos, antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, isto quer dizer, antes que a glória de Deus fosse tirada de Israel. Aí o versículo 7 diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele não tinha um profundo conhecimento do Senhor, mas ele estava crescendo diante de Deus. Nem a palavra do Senhor lhe fora revelada. Que lindo esse texto, irmãos. Impressionante esse texto. Ele não conhecia o Senhor e nem tinha revelação da palavra.
Irmãos, o que quer dizer isto? Vou dizer o que quer dizer isto. Maturidade. O que é maturidade? Não é um irmão dizer, eu tenho 30 anos de fé, eu tenho 20 anos de ministério. Isso não é maturidade, irmãos. Eli tinha muito mais. Ele foi sacerdote por 40 anos, e ele não tinha a menor maturidade. Ele é descrito como um profeta velho e cego. E isso aqui não é pejorativo, é para descrever, não é só o estado físico dele, é a descrição do estado espiritual. Fisicamente ele era tudo isso, mas a Bíblia só dá ênfase que ele era velho, gordo e era cego. Por quê? Porque esse era o seu estado espiritual. Refletiu o seu estado espiritual. A Bíblia coloca isso sobre ele. Então não é que é pejorativo, porque isso não tem nada a ver. A Bíblia só coloca essa ênfase para mostrar aquele homem mórbido, mostrar aquele homem sem visão espiritual, aquele homem sem nenhuma capacidade de mobilidade, aquele homem parado, escravizado, engessado. Este é Eli. E a sua paralisia, a sua inércia, permitiu que uma terrível apostasia assolasse todo Israel. E por quê, irmãos? Eu coloco isso com muita ênfase, porque Israel era o testemunho de Deus na terra. E nós vamos ver algo muito interessante nos capítulos 4 e 5. Agora deixe-me colocar algo aqui no capítulo 3 ainda. Então nós vemos o versículo 7. Samuel não conhecia o Senhor, e Samuel não conhecia a palavra do Senhor, porque ela não tinha sido revelada. Então nós temos aquele encontro. Digo para os irmãos, procure estudar as aparições de Deus a Samuel, é muito importante, as aparições de Deus a Samuel. E numa dessas aparições, Deus revelou algo muito sério e profundo para ele, sobre Israel e sobre Eli. Aí veja aqui o versículo 19 até o 21, Samuel cresceu. Outrora, Samuel não conhecia o Senhor, e nem a sua palavra ainda lhe havia sido revelado. Olha o versículo 19, Samuel cresceu e o Senhor era com ele. Versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel fora designado profeta do Senhor. E o Senhor tornou ali aparecer em Siló. Lindo isso, irmãos. Versículo 1 aqui do capítulo 4. A palavra de Samuel se propagou por todo Israel. Por aquele tempo, saiu Israel ao encontro, a peleja dos filisteus, e acampou junto a Ebenezer. É a primeira ocorrência desta palavra. Preste bastante atenção. Nós abrimos esta palavra lendo capítulo 7 e o versículo 12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a primeira ocorrência está aqui, Ebenezer. Então, deixe-me narrar um pouco sobre esse capítulo 4, para ganharmos tempo. Aqui Israel vai travar uma grande peleja contra os filisteus. Essa peleja é muito séria, a situação é grave. O que vai acontecer aqui é algo extremamente grave. E é resultado desse fracasso moral, desse fracasso espiritual, dessa apostasia, dessa liderança sem visão. Veja bem, irmãos, diz o versículo 2, que os filisteus puseram-se em ordem de batalha contra Israel, e quando a batalha foi travada, Israel foi vencido, e 4.000 israelitas morreram nessa batalha. É só o começo, irmãos, é só o começo. Então o povo de Israel voltaram para o arraial, aí os anciãos, aquela pluralidade de homens, que representava o governo de Deus, eles fizeram uma pergunta assim: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Irmãos, a pergunta que eles fizeram: por que nós estamos sendo derrotados? Essa pergunta é certa, irmãos? Não é. Porque muitas vezes nós olhamos o problema e não a causa do problema. Muitas vezes nós queremos olhar o sintoma da febre e não a causa da febre. Aí a gente cura o sintoma e não a causa.
É aquilo que Jeremias, o Senhor fala para Jeremias sobre os sacerdotes e os profetas daquele tempo. Curam superficialmente as feridas do meu povo. Então o que eles pensaram aqui? Primeiro fizeram uma pergunta: por que o Senhor nos feriu? 4.000 homens morreram. Por que o Senhor nos feriu? Aí o que eles fizeram, irmãos? Eles disseram: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que, estando entre nós, salve-nos da mão dos nossos inimigos. A arca, como eu disse, era um testemunho da presença de Deus. Então eles tentaram trazer a presença de Deus. Espere aí, irmãos. Fabricar avivamento. Quando não se prepara o terreno. Lembre-se do Novo Testamento, que nós estamos estudando nos domingos pela manhã, o avivamento da igreja primitiva. O Senhor Jesus, durante 40 dias, Ele preparou o terreno, Ele encontrou corações famintos, corações desejosos, corações quebrantados, não corações enrijecidos, servis que não se rendem. Então o que eles queriam? Eles queriam uma coisa pronta, uma coisa fácil. A igreja não fabrica avivamento, irmãos. Avivamento não pode ser fabricado pela igreja. A igreja não tem condições de produzir avivamento. O que ela tem produzido é modismos, são coisas temporais, passageiras. É isso que a igreja tem produzido. O verdadeiro caminho do avivamento está registrado nessas histórias. Deus não se reduz, Deus não se limita, Ele não se rebaixa. A nossa mente engenhosa. Então, aqui eles vão tentar fabricar o mover de Deus. Trouxeram a arca. E diz assim o versículo 4: enviou o povo a Siló, trouxeram de lá a arca do Senhor. Do Senhor dos Exércitos, que morava entre os querubins. E, olha o que o Espírito Santo coloca. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali, com a arca. Irmãos, 2 coisas não combinam: a santidade de Deus com o coração que profana. A santidade de Deus, a presença de Deus e homens ímpios que fazem do ministério negócio. A santidade de Deus e homens pervertidos e carnais. Essas coisas não combinam. Olha quem está aqui com a arca de Deus, irmãos. Aqueles que são descritos lá atrás, no capítulo 2 que nós vimos. Ofni e Finés. Versículo 5. E aconteceu que, chegando a tal arca, todo Israel gritou com grande júbilo. O que é isso aqui, irmãos? Avivamento? Não. Isso aqui é aviltamento. É rebaixar o valor de uma coisa preciosa. Não é avivamento, é aviltamento. Parece que houve um avivamento. Agora o povo é encorajado, júbilo, presença de Deus. Irmãos, nós podemos trazer a presença de Deus, mas se for num ambiente de profanação, a presença dele vai trazer morte para nós. Vai piorar o caos. É isso que vai acontecer. Diz que no versículo 5, que quando a arca chegou, Israel gritou com grande júbilo. Quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, eles ficaram espantados. Aí diz que eles souberam que a arca do Senhor chegara ao arraial. E os filisteus tiveram medo. Eu quero que vocês prestem atenção em detalhes a partir daqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes, porque nós vamos ver outros que se configuram a este e que vão nos dar um quadro impressionante. Os filisteus, se você estudar a história deles, você vai descobrir que eles eram homens brutos, de um grau de maldade animalesco. Os filisteus eram homens de uma perversidade anormal. Eles não respeitavam mulheres e nem crianças. Quando os filisteus tomavam algum território, eles violavam todas as virgens, todas as meninas, todas as crianças, e eles matavam e sacrificavam eles vivos. Eles eram um povo muito perverso. Então escute, mas esse povo perverso, eles sabiam que a arca era algo sagrado. E vocês vão ver que no capítulo 5,
que eles temiam o Deus de Israel, eles só não respeitavam o testemunho de Israel. Nós vamos ver isso com detalhes aqui no capítulo 5. Então eu quero que vocês prestem atenção a partir daqui. Quando eles souberam que a arca do Senhor chegara ao arraial, eles tiveram medo. Por quê? Olha o que eles diziam. Deus veio ao arraial. Os filisteus criam em Deus, eles só não criam no Israel de Deus. Porque a moral de Israel, a dignidade de Israel, era algo tão baixo. O testemunho de Israel era algo tão vil, mas tão vil, que as nações não respeitavam. Eles temiam Deus de Israel, mas eles não tinham medo do Israel de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa para a gente refletir e chorar. Porque a grande causa da incredulidade do mundo pode ser uma igreja apostada. Uma igreja que não responde aos anseios das pessoas. Uma igreja que fala de amor, mas não ama. Uma igreja que fala de salvação, mas não se importa com os perdidos. Uma igreja que tem dificuldade de investir para poder termos mecanismos, meios, ferramentas que busquem os perdidos. Uma igreja que se preocupa mais com a sua imagem no espelho do que com a sua imagem diante de Deus. Isso não é uma igreja que busca avivamento, irmãos. Isso é uma igreja que busca aviltamento. Uma igreja que deixou de ser uma resposta de Deus para o mundo, deixou de ser uma proposta. As pessoas, na grande maioria, creem em Deus, elas não creem que a igreja é de Deus, porque a igreja perdeu o seu testemunho na terra. Só um avivamento poderá tirar a igreja desse caos. Só um avivamento poderá mostrar para o mundo que a igreja é uma porta celestial na terra. Lembra, irmãos, Gênesis 28, quando Jacó dormiu sobre aquela pedra, ele abriu os olhos, o que ele viu? Ele viu uma escada. O que tinha naquela escada? Uma porta aberta nos céus. E aquela escada, ele viu os anjos subindo e descendo. Estava um mover celestial ali. Quando ele olhou para aquilo, ele disse: quão assombroso este lugar. Este não é outro lugar, é a porta dos céus, é a casa de Deus. Lembra, irmãos? A igreja deixou de ser a casa de Deus. Hoje ela é uma denominação. Hoje ela é uma instituição. Ela deixou de ser a porta dos céus. Hoje ela é a porta da prosperidade. A porta dos que querem ficar ricos. A porta daqueles que querem ser o cabeça e não cauda. A porta dos que querem ser os vitoriosos sobre os outros. A igreja se tornou esse tipo de porta, porta de esperança para o mundo. Mas qual mundo ou qual esperança? Esperança de quê? Esperança de uma vida melhor nessa terra. Ela deixou de ser uma porta celestial, ela se tornou uma porta para o inferno, porque as pessoas não estão conhecendo Cristo nela, não estão conhecendo o Espírito Santo nela, não estão conhecendo Deus nela. As pessoas do mundo estão olhando para a igreja e eles não estão vendo Deus. As pessoas estão participando da reunião da igreja e não estão sentindo incomodadas com seus pecados. Só um avivamento poderá mudar isso, irmãos. Só um avivamento poderá mudar o estado desta igreja. É impressionante, irmãos. Esse capítulo 4 e 5, você vai ver que os filisteus, eles tinham temor de Deus, mas eles não tinham medo de Israel. Porque Israel aqui deixou de expressar Deus. Versículo 10 diz que pelejaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido. Diz assim: fugiram cada qual suas tendas, houve grande mortandade, pois foram mortos de Israel 30.000 homens, de pé. Agora olha esse versículo 11, isso aqui é trágico, irmãos. A arca de Deus foi tomada. O que você lê? O que você consegue discernir com a revelação que você tem aqui? A arca de Deus foi tomada. Os filisteus tinham grande temor de Deus e do testemunho de Deus essa arca, mas eles tomaram a arca. O que significa isso, irmãos? Os versículos 21 e 22 vai dizer para nós: a glória de Deus saiu do seu povo. Diz aqui, irmãos,
e foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Agora lembre-se, antes que a lâmpada se apagasse, agora a lâmpada se apagou, irmãos. Se você ler os versículos 12 até o 22 deste capítulo 4, você vai ver o terror deles, o desespero. Você vai ver a angústia aqui, perplexidade. Então a arca, aquele testemunho de Deus, sai do meio do seu povo. Se você consegue olhar a história desde os capítulos, os versículos finais de Gênesis capítulo 11, quando Deus chama Abraão, começa uma história linda ali, uma história de restauração. Aí você percorre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus levanta Moisés, tira o povo de Israel do Egito. Eles percorrem 40 anos, por 42 estações. Eles entram na terra de Canaã, eles se estabelecem lá. Agora tem um sacerdote, tem a arca, tem um tabernáculo. Mas Deus estava ali. Em Deuteronômio capítulo 12, Deus disse que Ele escolheu em Israel um lugar para ali fazer habitar o seu nome na terra. Mas o que aconteceu agora, irmãos? Israel estava em ruínas. A arca foi tomada. Deixe-me falar rapidamente aqui. Capítulo 5. Diz que quando os filhos de Israel tomaram a arca de Deus, levaram-na desde Ebenezer. O segundo Ebenezer, irmãos, está aqui. O segundo Ebenezer. O primeiro está lá. Lembre-se no capítulo 3. É muito importante você ver cada um desses detalhes. Desculpe-me, capítulo 4, versículo 1. A peleja, e acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Capítulo 4, versículo 1. Aqui está o primeiro Ebenezer. Agora, capítulo 5, nós temos o segundo Ebenezer. O que significa Ebenezer? Rocha de socorro. Rocha de socorro. Então eles foram para Ebenezer, mas o socorro não veio. E desde Ebenezer, tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom. Dagom era um deus dos filisteus, um dos deuses que representava a fertilidade. Ele tinha o rosto e as mãos de homem, mas uma cauda de peixe. Esse era Dagom. Então eles colocaram a arca diante de Dagom. Aí você vai ver que no versículo 3, eles chegaram em Asdod, e lá eles colocaram a arca, Asdod era uma das cidades dos filisteus, colocaram a arca diante de Dagom. Aí o Dagom, no outro dia, ele estava prostrado em terra diante da arca do Senhor. Aí eles pegaram o Dagom, colocaram no lugar. Aí no versículo 4, diz que na manhã seguinte, diz que Dagom havia caído e prostrado em terra diante da arca. Aí o versículo 6 diz que a mão do Senhor se fez pesada sobre o povo de Asdod, e destruiu com tumores em Asdod muitas pessoas. Então houve uma praga generalizada nessa cidade dos filisteus. Aí o que eles fizeram? Olha o versículo 8, por favor, a parte B do versículo 8. Que faremos da arca de Deus de Israel? O que vamos fazer dessa arca? Aí, eles responderam, que seja levada a arca de Deus até Gate. Aí levaram a arca até Gate. Aí quando chegou a Gate, diz que Deus trouxe juízo, porque a presença de Deus, irmãos, não é para ser desfrutada no meio de ímpios. A presença de Deus não é para ser profanada. Só que a presença de Deus não encontrou um lugar, a presença de Deus não encontrou um lugar onde Deus fosse honrado. Preste bastante atenção, irmãos. Aí eles, no versículo 10, enviaram a arca para Ecrom, mas os ecronitas gritaram dizendo, passa para nós a arca de Deus, para nos matar, nós e o nosso povo. Então os príncipes daquele povo, dos filisteus, dizem, enviar a arca de Deus a Israel, e torne para o seu lugar, e não nos mate, nem a nós, e nem o nosso povo. Então houve consternação de morte em toda aquela cidade, porque Deus começou também a trazer maldição sobre eles. Agora veja o capítulo 6.
Diz assim que a arca do Senhor esteve na terra dos filisteus por 7 meses. Versículo 2, parte B. Que faremos da arca do Senhor? Eles não sabiam o que fazer com a presença de Deus. Porque a presença de Deus é santa. E ímpios não sabem o que fazer com a presença de Deus. Aí o versículo 3, eles disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Agora deixa eu parafrasear isso aqui. Então, os conselheiros dos filisteus disseram o seguinte: vocês precisam fazer sacrifícios diante de Deus, para que essa arca retorne para Israel. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui no versículo 5 deste capítulo 6. Farei, pois, figura de vossos tumores, de vossos ratos que destroem a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Olha o que os feiticeiros lá, os magos, os conselheiros, está dizendo para o povo. Talvez aliviará sua mão sobre nós. Eles acreditavam em Deus, irmãos. Eles não acreditavam em Israel. Porque Israel deixou de ser uma carta. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, Paulo disse que nós somos uma carta, esculpida pelo Espírito Santo. Uma carta que tem que ser lida. E o que deve ser lido em nós, irmãos? Nossos testemunhos particulares, pessoais? Não. O que tem que ser lido em nós é o testemunho do Senhor. É isso, irmãos. Aí, olha o versículo 6. Porque endurecer vosso coração, como endureceram os egípcios e Faraó. Eles conheciam a história, aquela história de mais de 300 anos atrás. Uma história de 350 anos atrás, eles conheciam o que Deus havia feito. Ou por que não dizer 400 anos, me perdoe, 400 anos já havia se passado, desde a saída do povo do Egito até aqui. Eles conheciam a história. Eles conheciam a história. Aí, olha o que eles dizem. Depois que Deus fez maravilha entre eles, não tiveram de deixá-los ir, e se foram, quer dizer, não deixaram ir, sair do Egito? Fazei, pois, agora um carro novo, e tomai depois 2 vacas com cria, nas quais não se pôs jugo, emparelhai-as. Versículo 8, tomarei, pois, a arca do Senhor. Aí o que aconteceu? Eles mandaram a arca de volta para Israel. O povo de Bet-Semes, eles estavam ceifando o trigo. Que emoção, depois de 7 meses, quando eles veem a arca voltando, irmãos. Aqueles carros de boi trazendo a arca. Ninguém tocava nela. Aí a arca chegou para Bet-Semes. Houve uma grande alegria em Israel. Mas também aqui em Bet-Semes, o povo tentou olhar para dentro da arca e foram mortos. Aí depois, eles entenderam que a arca deveria para Kiriat Jearim. Capítulo 7, aqui que nós vamos terminar. E a arca, no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, diz que a arca, ela chegou em Kiriat Jearim e ficou ali 20 anos. Agora, versículo 3, agora começa um avivamento, irmãos. Quanta tragédia, mortes, a glória de Deus havia saído do seu povo, apostasia, tanta leviandade com as coisas santas. Agora aquele homem que crescia na presença de Deus, aquele homem que estava na presença de Deus, aquele homem que buscou ter revelação de Deus, Samuel, versículo 3, ele falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vos tornardes ao Senhor. Olha o que ele diz: tirai os deuses já alheios, e Astarote dentre vós, preparai o vosso coração para o Senhor. Está vendo, irmãos? Então, versículo 5, veja que no 4 diz que os filhos de Israel tiraram os baalinhos, os astarotes, e passaram a servir somente ao Senhor. Tira os entulhos. Irmãos, o Senhor está dizendo isso para nós hoje. Vocês querem avivamento? Então tire esses entulhos da vida de vocês. Tire tudo aquilo que está roubando o lugar do Senhor na vida de vocês. Tire tudo aquilo que impede vocês de desfrutar a presença de Deus. Vocês têm perdido a presença de Deus, é porque vocês têm se entulhado de coisas que não glorificam a Deus. É o que Samuel está dizendo. Tire essas coisas. Aí o versículo
6 diz assim: reuniram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: contra o Senhor pecamos, arrependimento genuíno, pecamos contra ti. E Samuel julgou Israel em Mispa. Irmãos, e quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos, agora novamente o inimigo vai se opor, aquele inimigo que devastou Israel, aquele inimigo que um dia derrotou Israel, aquele inimigo que foi a causa de Israel perder a glória de Deus. Porque nós temos que ver o quadro do ponto de vista espiritual. Sabemos que a causa da perca da glória de Deus era o próprio testemunho do povo. Então o que aconteceu? Esse inimigo derrotou Israel. Então os filisteus vão se levantar, e eles se levantam contra Israel para uma nova peleja. Israel não tem mais a arca. Por que não tem a arca? Porque a glória de Deus foi-se. A luz se apagou, mas havia um homem de Deus, irmãos. Havia um homem de Deus, um homem que cresceu na presença de Deus, um homem que teve revelação de Deus. E agora havia um povo ali com o coração contrito, com a cerviz quebrada. Um povo que está confessando os seus pecados. Não é um povo que está covardando, guardando os entulhos no seu coração, mas um povo que está se dispondo para o Senhor. O inimigo está vindo. Agora eles não têm a arca. Agora eles não têm sacerdote, mas eles têm no meio deles uma voz profética, um testemunho profético, um ministério profético. E olhe bem, irmãos. Disseram os filhos de Israel no versículo 8 a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos guarde da mão dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor viu. Agora Deus não está mais indignado com o coração daquele povo. E aconteceu que enquanto Samuel sacrificava o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra os filhos de Israel. Mas o Senhor tocou a trombeta naquele dia, ele trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrorizou, e foram vencidos diante de Israel. Saindo os filhos de Israel de Mispa, seguiram os filisteus, ferindo-os até abaixo de Betcar. E tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e em Sem, e chamou-lhe Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi um grande avivamento. Olhe bem o versículo 13, irmãos. Assim os filisteus foram subjugados e não mais tornaram a entrar no território de Israel. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. Oh, irmãos, que o Senhor faça isso nos nossos dias. Que o Senhor venha trazer um tempo de refrigério. Que o Senhor venha restaurar-nos, irmãos. Que o Senhor venha fazer a sua obra. Porque o que nós precisamos é de um grande avivamento. O retorno da glória do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que verdadeiramente expresse o Senhor neste mundo. Que nós possamos ser uma igreja não em reuniões, mas nas nossas casas, na nossa vida pessoal, onde possa haver essa água, esse rio do Senhor fluindo do nosso interior, rios de águas vivas fluindo do nosso interior, e não morte, irmãos, e não tristeza. Oh, meu irmão e minha irmã, vá diante do Senhor, busque esse avivamento, em particular para a sua vida, busque, não permita que você perca a glória do Senhor, perca a presença do Senhor, não seja um Eli, seja Samuel, cresça na presença do Senhor, cresça na revelação do Senhor, permita que a palavra de Deus não seja escassa na sua vida, mas que você tenha uma vida abundante na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, querido Deus, no nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, da tua igreja. Senhor, nos ajude, não é a ler história na tua palavra, é ver a tua palavra, é tocar a vida dessa palavra, é ser tocados por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor.
livra-nos desta apostasia, guarda-nos, Senhor, de sermos como Eli, de perdermos a visão, de estarmos inchados no nosso orgulho, na nossa soberba. Senhor, ajuda-nos, dá-nos ousadia para tirar os entulhos da nossa vida que impede de desfrutarmos da Tua presença. Quantos entulhos em nós têm impedido a Tua glória? Ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos ter a ousadia que teve Moisés, de dizer, mostra-me a Tua glória. Quero desfrutar Tua glória. Senhor, nós queremos estar sobre este Ebenezer. Nós queremos desfrutar do Teu socorro nesta hora. Ajuda-nos, Senhor. Esse é o nosso grande temor, de vivermos esse tempo, Senhor, e perdermos a Tua presença. Senhor, nós não queremos viver de migalhas, nós queremos sentar na Tua mesa e nos fartar de Ti, Senhor. Ajuda, Deus. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, nós te pedimos. Há uma terrível apostasia assolando o Teu povo, assolando a Tua igreja. Deus, o mundo está aí caminhando a passos largos para o inferno, Senhor. Nós não temos sido as Tuas testemunhas. Nós não temos expressado o Teu testemunho, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Volta para a Tua casa, Senhor. Volta a Tua face para nós, Senhor. Vem nos ajudar, Deus. Senhor, nós vemos aqui esses jovens, os filhos de Eli. Senhor, dá uma palavra para os nossos jovens aqui, Senhor. Que eles não sejam jovens como os filhos de Eli. Jovens que não têm temor, jovens que estão vivendo uma vida de pecado. Senhor, resgata os nossos jovens, que eles sejam como Samuel, que eles cresçam na Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra cresça na vida dos nossos jovens, Senhor. Ajuda os nossos jovens, Senhor. Que haja uma geração de Samuel sendo escolhida, separada, chamada nesta hora, Senhor. Nós te clamamos pelos nossos jovens, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos mais uma vez, meu Deus. Te pedimos por amor a Ti mesmo, Senhor. Por amor que Tu tens ao Teu nome. Ouve a oração da Tua igreja nesta noite, neste lugar, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Não nos faça perder esta hora, não nos faça perder esse momento. Vem nos ajudar, Senhor. Que nós sejamos uma resposta para o Senhor das orações que fazemos, Senhor. Vem agora, Senhor, visita Teu povo. Levanta homens como Samuel nesse tempo, Senhor, que tenha um encargo profético, que ajude a Tua igreja a sair desse caos, que ajude a Tua igreja a sair dessa visão caída, desse momento tão delicado de apostasia. Essa igreja que está com a mentalidade engessada, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Levanta profetas nessa hora, Deus. Homens que oram verdadeiramente, Senhor. Homens que amam a oração, Deus. Levanta, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Deus. Como Laodiceia, nós temos pouca força, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, ó Deus. Nesta hora vem, inclina os olhos para nós, inclina os Teus ouvidos, Senhor, ouve-nos, olha para nós, Senhor. Nós queremos um avivamento nesse tempo, Senhor, porque nós queremos ser esta igreja que espera o Senhor, essa igreja que vai reinar com o Senhor, essa igreja que vai clamar ao Senhor, para que o Senhor faça justiça nessa terra, para que o Senhor santifique o Teu nome, Senhor. Nós queremos ser essa igreja, essa porta celestial na terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.